Olá, eu sou a professora Denise e hoje nós vamos juntos estudar sobre os jogos de salão. Você conhece esses jogos? Os jogos de salão são todos os jogos que reúnem jogos de tabuleiro, jogos de carta, jogos de peças e outros tipos de jogos, como por exemplo o jogo de detetive, que você tem aquela cartelinha onde você faz a anotação das pistas. Todos os jogos que são feitos em ambiente fechado, que são preferencialmente apoiados numa superfície, por isso a gente dá o apelidinho de jogos de mesa, e que priorizam o raciocínio em maior escala do que o movimento, são enquadrados como jogos de salão ou jogos de mesa. Veja, por exemplo, as imagens. Esse é o jogo da vida. Ele é um jogo de tabuleiro do tipo trilha. Olha só, aqui onde a minha setinha está, é o início do jogo. E o final do jogo está aqui, ó. Todos esses quadradinhos que dão a volta no tabuleiro inteiro representam vários acontecimentos ao longo da nossa vida. Então, o jogo de tabuleiro, ele sempre representa no seu tabuleiro um tema. E sempre tem uma sequência de passos para você seguir para concluir um caminho. Quem chega no final do caminho primeiro vence. No caso do jogo da vida, nós utilizamos a roleta para definir quantas casas cada jogador vai se deslocar na sua vez. Mas isso também pode ser feito através de um dado, ok? Agora, veja na próxima imagem um outro tipo de jogo de mesa. Esses são os jogos de carta. Do lado de cá, eu tenho um baralho tradicional, com as cartas que representam as figuras, o rei, a rainha, o príncipe e o as, e uma das cartas que representam os números, que são as cartas de 2 até 10. Já do lado de cá, eu tenho um baralho temático, que é o nosso bom, velho e famoso Uno. Nesse daqui, cada carta representa uma ação. E dependendo da carta que eu descarto na mesa, é a ação que o próximo jogador tem que executar. Quem descarta todas as cartas primeiro dentro de um jogo de Uno, ganha o jogo. Existem diferentes tipos de jogos de carteado. Inclusive, o nosso conhecido jogo de memória, que eu tenho certeza que você já jogou na escola ou em casa. Ele também é um tipo de jogo de cartas. Afinal de contas, a gente usa cartinhas para poder jogar. Também pode ser enquadrado como um jogo de mesa dentro do universo do carteado, os jogos de figurinhas. Nessa imagem, nós já temos um jogo formado por peças. Esse jogo recebe diferentes nomes. Eu o conheço como Torre de Equilíbrio e existem várias formas de você jogar. As duas mais conhecidas são: tá vendo que eu tenho em uma camada 3 pininhos dispostos para frente e na camada de baixo 3 pininhos dispostos para a lateral da torre? Eu não posso mexer pela regra inicial do jogo nessa parte de cima aqui, que é a mais fácil. Eu tenho que mexer entre a segunda e a última. Na forma mais fácil, eu vou só retirar pinos sem promover a queda da torre. Esse é o nível iniciante. Quando eu vou jogar no nível avançado, eu tenho que tirar a peça de alguma camada de baixo e conseguir inserir ela em alguma camada de cima, mantendo o equilíbrio e a distribuição de peso das peças na torre, de forma que a torre não desabe. Quem promover a queda da torre, encerra o jogo. E se você estiver jogando na primeira forma, que é só tirar os pininhos, ao final do jogo, quem tiver mais pinos ganha. Se você estiver jogando de tirar de baixo e colocar em cima, quem promover a queda perde. E aí o último a ser eliminado do jogo é o vencedor. Agora, nós vamos começar a explorar um pouco mais esse universo dos jogos de mesa com as nossas atividades práticas. A primeira delas é o jogo Memória Charada. Esse jogo foi inventado pela Prof. Denise essa semana e ele mistura adivinhação com memória. Eu construí o meu tabuleiro e peguei cartinhas prontas lá da minha escola, mas você pode construir tudo na sua casa, ok? Veja no vídeo a seguir
como construir o seu jogo e como se divertir com ele. Agora, nós vamos jogar Charada Memória, um jogo que vai misturar adivinhação com memória. Você vai precisar desenhar um tabuleiro. Desenhe vários quadradinhos e enumere esses quadradinhos. Quanto mais quadradinhos, mais difícil a sua brincadeira fica, ok? Bom, feito o tabuleiro, eu vou fazer cartinhas com desenhos. E para a mesma quantidade de cartinhas que tenham desenhos, eu vou fazer cartinhas com dicas para ajudar a lembrar desse desenho, a adivinhar de que desenho a pista está falando. Aqui está o nosso tabuleiro. Nós temos também cartinhas com desenhos e temos cartinhas com pistas. Estamos jogando, você e eu. Cada um de nós tem 30 segundos na sua vez de jogar. Por 30 segundos, você vai poder olhar todos os desenhos que estão dispostos no nosso tabuleiro e vai tentar decorar em qual posição do nosso tabuleiro está cada uma dessas imagens. Acabou os 30 segundos? Pé, pé, eu vou esconder as cartas de você novamente. E aí, você vai pegar aqui no meu montinho de cartinhas de pistas, esse aqui, ó, uma pista para você tentar descobrir qual é a profissão em questão. Ó, aqui eu peguei uma cartinha que está escrito assim: eu vivo na ponta dos pés. A resposta certa é bailarina, não é? Então, agora que nós já matamos a charada, a gente precisa lembrar em qual posição do nosso tabuleiro a bailarina está. Posição 1, 2, 3, 4, 5 ou 6? A resposta certa é posição número 1. Se você acertar, você pega para você tanto o desenho quanto a pista. E aí, no final do jogo, quando todas as cartinhas tiverem sido encontradas, quem tiver o maior número de cartinhas vence. E aí, gostou do jogo que mistura adivinhação e memória? Agora, lembra que a gente falou do jogo da vida? Então, nós vamos no próximo vídeo ver como construir aí na sua casa um jogo com aquele mesmo jeitão. Um jogo de tabuleiro do tipo trilha, do tipo que representa um caminho. Veja. A palavra trilha significa caminho, e isso tem tudo a ver com o formato desse jogo de tabuleiro. Todo jogo tipo trilha, como por exemplo o Banco Imobiliário, o jogo da vida, o jogo de detetive, eles têm um caminho representado no seu tabuleiro, onde eu tenho um início e uma chegada. Esse caminho é constituído por várias casinhas e cada uma dessas casinhas pode ter ações que me ajudem ou que me atrapalhem a chegar mais rápido ao final do caminho. O início do jogo acontece com todos os pininhos aqui, dentro do campo início. Vocês vão definir entre os jogadores um método para sortear a sequência dos jogadores. Quem joga primeiro, quem joga depois, quem joga por último. A quantidade de jogadores é livre, vocês decidem, mas vai precisar de um pininho para cada jogador. Vocês também vão precisar de um dado para poder decidir quantas casas cada jogador vai andar em cada rodada. Vou mostrar como que o jogo funciona, tá bom? Bom, vamos lá. Para o jogo poder começar, você vai colocar no campo início os pininhos de cada um dos jogadores e vai definir entre os jogadores qual a sequência deles no jogo. Para isso você pode usar par ou ímpar, 2 ou 1, maior número no dado ou pedra, papel, tesoura. Vocês escolhem. Definida a ordem dos jogadores, é hora de começar a jogar. O primeiro jogador vai jogar o dado e andar o número de casas correspondente ao dado. 1, 2, 3. Sempre que você parar em uma casinha, você tem que ver se tem alguma ação
relacionada nessa casinha para ser executada. Nesse caso, está escrito assim: vá para a casa rosa. Olha a casa rosa aqui, ó. A próxima casa rosa está a 1, 2, 3 casas para frente. Ou seja, esse jogador saiu na frente, porque ele ganhou 3 casas a mais em direção à chegada. Quem chega aqui primeiro ganha, então aqui ele se deu muito bem. Agora é a vez do segundo jogador. 4. 1, 2, 3, 4. Ele caiu na casinha interrogação. E essa casinha é a casa sorte ou azar. Se refere a esse espaço aqui, ó. Sempre que você cai numa casinha interrogação, você tem que tirar uma carta, ler o que está escrito nela e fazer. Aqui está escrito assim, ó. Avance para a próxima casa na qual esteja escrito um número ímpar. Eu estou aqui. A próxima casa que tem um número escrito ímpar é a casa que está com o número 7. Passei na frente do meu adversário. Em alguns momentos, a casa vai mandar você andar para trás. Por exemplo, aqui, ó, diz, volte para a última casa verde. Ou seja, quando o jogador cair aqui, ele é obrigado a voltar para cá. E nesse vai e volta, nessa sequência de sorte, azar e interpretação das regras que estão escritas no tabuleiro, você vai trilhando o seu caminho. Quem concluir primeiro, vence. E aí, já pensou como você vai fazer o seu jogo de trilha? Já pensou um tema? Como você vai desenhar e decorar o seu tabuleiro? Capricha, hein? Quero ver vocês arrasando nessa confecção do jogo. E agora, para fechar a nossa aula, chegou a hora da nossa revisão. Na aula de hoje, nós aprendemos o que são os jogos de salão. Aprendemos que os jogos de salão quase sempre são sinônimos de jogos de mesa e que dentro do universo dos jogos de mesa eu tenho os jogos de cartas, os jogos de tabuleiro e os jogos de peça. Entre outros, como por exemplo, falamos do jogo de detetive, onde eu tenho que fazer anotações e desenvolver o meu raciocínio. Também aprendemos como fazer o nosso próprio jogo do tipo trilha. Aprendemos a fazer um jogo que mistura cartas com adivinhação, que foi a nossa atividade da Memória Charada. Eu espero que você tenha gostado muito da aula de hoje e que você se divirta com essa aula, ok? Nós nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá! Tchau, tchau!